Queridos, professor Pardal na área, tudo jóia? Galera, vamos lá. Vamos resolver a nossa revisão final UFGD aqui, juntos. E aí eu vou disponibilizando o vídeo para vocês aí, tá bom? Vamos lá, ó. Uma tampa redonda de zinco, cujo diâmetro interno é de 100 milímetros, vamos já grifar isso aqui, 100 milímetros, se prendeu totalmente à rosca de um recipiente de vidro vazio e não se solta facilmente na temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Então vamos grifar aqui, 20 Celsius. Considerando que o coeficiente de dilatação térmica linear do vidro e do zinco são respectivamente 10 vezes 10 a menos 6 e 30 vezes 10 a menos 6, qual deve ser a temperatura mínima do conjunto vidro-tampa para que a abertura do recipiente seja facilitada por uma dilatação térmica suficiente para que haja diferença entre o diâmetro da parte externa da rosca do vidro e o diâmetro interno da tampa do zinco de 0,1. Tá. Que informação é essa que a gente grifou aqui no final? O zinco vai dilatar, o vidro também vai. Só que a diferença final entre a dilatação dos dois tem que ser 0,1 milímetro. Então, ΔL do zinco, ΔL do vidro igual a 0,1. Show? E aí, a gente vai montar a dilatação para os dois. Ó. Lembrando que dilatação é comprimento inicial, coeficiente de dilatação, vezes variação de temperatura, comprimento inicial, coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura, igual a 0,1. Show? Tranquilo? Então, o comprimento inicial é 100, já vou colocar aqui 10 a terceira, não, 10 a segunda, vezes, coeficiente aqui é do zinco, o zinco é 30, vezes 10 a menos 6, vezes Δθ, menos 10 ao quadrado, os dois têm o mesmo tamanho no início, está apertado, lá não consegue sair, né? O comprimento é o mesmo. Aqui 10 vezes 10 a menos 6, Δθ, igual a 1 vezes 10 a menos 1. Show? Aí aqui vai ficar assim, ó. 30 vezes 10 a menos 4, Δθ, menos 10 vezes 10 a menos 4, Δθ. 1 vezes 10 a menos 1. Isso dá 20 vezes 10 a menos 4, Δθ, 1 vezes 10 a menos 1. Então, Δθ, 1 vezes 10 a menos 1, dividido 20, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 3. Ando uma casa para a esquerda. Aí a gente vai ter uma variação de meio vezes 10 ao quadrado, o que dá uma variação de 50 graus Celsius. Ah, professor, vou marcar 50 lá? Nem tem, hein? Né? Nem tem 50. Mas enfim, não é 50, porque ele pediu a variação final. Quer dizer, a temperatura final, não a variação de temperatura. Então, Δθ vale 50. A temperatura final é o que a gente quer. E a inicial é 20. Então, a final, 70 graus Celsius. Beleza? Então, essa aqui foi a questão número 1 da nossa lista de revisão. Agora, vamos fazer o exercício número 2 aí da nossa lista de revisão. Um estudante deseja construir uma luneta com materiais de baixo custo para realizar observações astronômicas. Antes de iniciar a montagem do equipamento, ele resolveu fazer alguns testes. Utilizou então uma lente objetiva L1, uma lente ocular L2, ambas convergentes com focos respectivamente. Aqui, vamos colocar 200 milímetros, e essa aqui 20 milímetros. Show de bola? Tranquilo? Bom demais. Tá, agora continua a leitura. Ó. Os principais, quer dizer, os eixos principais das lentes são coincidentes, como mostra o desenho esquemático a seguir. Em primeiro teste, o estudante posicionou um objeto a 30 centímetros. Toma cuidado com isso, porque aqui está milímetro e aqui está milímetro. Beleza? Ou trabalha com tudo em milímetro ou com tudo em centímetro. De distância da objetivo. Nessas condições, para que a imagem produzida seja invertida e ampliada 16 vezes em relação ao objeto, a distância entre as lentes deveria ser de
Bom, o que ele quer é o seguinte, deixa eu explicar para vocês aqui. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil a visualização de vocês. Ó. Esse objeto, ele vai montar uma imagem aqui. Real, invertido e maior. Esse objeto, quer dizer, essa imagem vai ser objeto para L2, que vai te dar uma imagem aqui assim, ó. Virtual, direita em relação a ele, mas invertida em relação ao primeiro objeto. E maior. É ela que é 16 vezes maior. Fechou? É essa daqui. Bom, só que é o seguinte. O que o enunciado quer é isso aqui, ó. Deixa eu colocar esse 200 para lá. O que ele quer é o seguinte. Essa distância aqui é um P' em relação à objetiva. E aqui, ó, é um P em relação ao ocular. O que o enunciado quer é essa distância aqui que nós vamos chamar de D, que é P mais P'. Fechou? Então, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos mandar aquela famosa equação da fimose aqui, ó, 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P', tá? Esses 200 milímetros aqui, ó, vou fazer virar 20 centímetros, e isso aqui eu vou fazer virar 2, tá bom? Que a gente trabalha com tudo em centímetro, no final a gente converte, tá? Então vamos lá, ó. 1 sobre 20 igual a 1 sobre 30, mais 1 sobre P'. 1 sobre 20 menos 1 sobre 30 igual a 1 sobre P'. Beleza? Vamos me ajudando aí, tá? Aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. MMC, aqui é 60. 60 por 20 dá 3. 60 por 30 dá 2. 1 P'. Então, vai ficar 1 sobre 60 igual a 1 P'. Então, P' é igual a 60 centímetros. Beleza? Bom, agora a gente precisa achar o aumento que essa lente causou, beleza? Tá? Quantas vezes essa imagem é maior? Por quê? Porque é o seguinte, o aumento total, que é 16, ele é o aumento da objetiva vezes o aumento da ocular. Beleza? O aumento da objetiva vezes o aumento da ocular, tá? Então a brincadeira é mais ou menos assim, ó. Na hora da gente montar, a gente tem que fazer o seguinte, ó. O da objetiva, que é o do objeto, a gente tem como calcular, porque a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente tem aqui o P' e o P. Então a gente pode fazer assim, aumento igual a menos P' sobre P. Esse é o aumento da objetiva. Então, o aumento da objetiva vai ser menos 60 dividido por 30. Então, a objetiva tem um aumento de menos 2. Menos porque é invertido em relação ao objeto. Beleza. O aumento da ocular, a gente tem que entender que ele é o seguinte. Quando ele disse esse aumento aqui ser 16 vezes, a gente pode trabalhar com ele em módulo 16 e trabalhar aqui, ó, módulo, porque o aumento da ocular, ele sempre vai ser positivo, entendeu? Ou eu coloco menos aqui vai dar positivo do mesmo jeito. Eu coloco um menos 16 e um menos na objetiva. Porque o aumento da ocular sempre vai ser positivo. Por quê? Porque o aumento da ocular, a imagem em relação ao ocular é virtual e direita, ela é invertida em relação ao primeiro, mas em relação ao aumento da lente ocular, ela é direita. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, ele quer que o aumento total seja 16. Então a objetiva tem aumento 2, módulo. O da ocular, a gente pode montar aqui. Opa. O aumento da ocular, aumento ocular.
Então, eu vou ter que a ocular vai ter um aumento de 8. Bom, com essa informação eu vou lá. A igual a F, F menos P. E acho P. Então, o aumento é 8. O foco da ocular é 2. 2 menos P. E aí eu tenho aqui, ó, 16 menos 8P igual a 2. Vai ficar, trazer para cá para ficar legal aqui para gente enxergar, ó. 16 menos 2 igual a 8P. Então, aqui vai ficar 14 igual a 8P. P igual a 14 por 8. P igual a 1,75. Só conferir aqui. 14 dividido por 8. 14 dividido por 8. Isso. 1,75 centímetros. Então, o que a gente precisa, que é aquela distância D, basta a gente fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui em cima. Distância D. 60 mais 1,75. 61,75 centímetros. Ou, se eu multiplicar por 10, 617,5. Show? Então, aqui tem que tomar cuidado só com esse sinal aqui da objetiva. Ou coloca um menos aqui e a ocular, o aumento é sempre positivo. Por que que o aumento da ocular é sempre positivo? Porque a imagem produzida pela ocular é direita em relação a ela. Beleza? É direita em relação ao objeto que está na frente da ocular. Show de bola? Maravilha? Então tá, gurizada. Vamos pro próximo. Vamos lá. Valeu! Vamos lá. Um exercício agora de eletromagnetismo clássico, né? De indução eletromagnética, força, certo? Clássico isso daí. Vamos lá. Vamos tentar fazer a leitura aqui para a gente brincar com ele. Vamos lá. Ó. Seguinte. Experimentos de campo magnético são úteis para o estudo dos conceitos relacionados ao desenvolvimento de geradores e motores elétricos. Um exemplo clássico é o trilho condutor. Considere por meio de ação externa a haste condutora móvel de massa 1,5 kg e a resistência elétrica de 10 ohms, realiza para a direita com velocidade de 36 km por hora, desliza para a direita com velocidade constante de 36 km por hora, sobre um trilho fixo condutor em forma de U, como mostra a figura a seguir. Ele deu o tamanho do trilho aqui, ó. Isso aqui também é importante, 20 centímetros, beleza? E aí, a haste e o trilho encontram-se em uma região de campo magnético de 20 Tesla, beleza? Uniforme e perpendicular ao plano. Desconsiderem-se a influência da gravidade e dos atritos, considerando-se que a resistência elétrica da haste condutora é muito maior que a resistência do trilho e sabendo que a lateral do trilho mede 20 centímetros, a gente já grifou no desenho, tá aqui a informação. Assinale a alternativa, beleza? Que indica corretamente o módulo e o sentido da corrente elétrica produzida pela haste sobre o trilho. Tá, vamos lá. Então é o seguinte, gurizada, ó. A gente precisa montar aqui aquela equação da eletromotriz induzida nesses fios. Epsilon igual a BLV. Eletromotriz, campo, comprimento e velocidade. Beleza? Então vamos lá, ó. Epsilon igual 20 Tesla vezes 0,2, 36 km por hora. 36 km por hora vai dar 10 metros por segundo, certo? 10 metros por segundo. Então, vezes 10. Então, a eletromotriz aqui vai ser 40 volts, né? 2 vezes 20, 40 volts. Show? Bom, 40 volts é a eletromotriz induzida. Tá, a eletromotriz é DDP, então eu jogo na primeira lei de Ohm. Aí vai ficar 40 igual resistência 10. Então, temos uma corrente aqui de 4 amperes. Corrente de 4 amperes. Show! Corrente de 4 amperes. A questão é se ela é no horário ou no anti-horário. Aqui, ó,
vai sempre aparecer uma força magnética contra o movimento. Aí você aplica a regra da mão esquerda, você vai perceber que a corrente campo, força, beleza, isso, corrente. Você aplica a regra da mão esquerda sobre o sistema, você vai perceber que a corrente elétrica ela está subindo aqui o fio. Então ela vai girar aqui, ó, no sentido horário. Então a resposta certa é a letra C. Show de bola? Maravilha? Entenderam? Então, ó, o segredo está aqui, ó, na equação da indução eletromagnética aqui, quando tem esse movimento de um fio sobre o trilho, BLV. Maravilha? Um abraço e bora para a próxima, pessoal. Valeu! Vamos lá. Um exercício agora de eletromagnetismo clássico, né? De indução eletromagnética, força, certo? Clássico isso daí. Vamos lá. Vamos tentar fazer a leitura aqui para a gente brincar com ele. Vamos lá. Ó. Seguinte. Experimentos de campo magnético são úteis para o estudo dos conceitos relacionados ao desenvolvimento de geradores e motores elétricos. Um exemplo clássico é o trilho condutor. Considere por meio de ação externa a haste condutora móvel de massa 1,5 kg e a resistência elétrica de 10 ohms, realiza para a direita com velocidade de 36 km por hora, desliza para a direita com velocidade constante de 36 km por hora, sobre um trilho fixo condutor em forma de U, como mostra a figura a seguir. Ele deu o tamanho do trilho aqui, ó. Isso aqui também é importante, 20 centímetros, beleza? E aí, a haste e o trilho encontram-se em uma região de campo magnético de 20 Tesla, beleza? Uniforme e perpendicular ao plano. Desconsiderem-se a influência da gravidade e dos atritos, considerando-se que a resistência elétrica da haste condutora é muito maior que a resistência do trilho e sabendo que a lateral do trilho mede 20 centímetros, a gente já grifou no desenho, tá aqui a informação. Assinale a alternativa, beleza? Que indica corretamente o módulo e o sentido da corrente elétrica produzida pela haste sobre o trilho. Tá, vamos lá. Então é o seguinte, gurizada, ó. A gente precisa montar aqui aquela equação da eletromotriz induzida nesses fios. Epsilon igual a BLV. Eletromotriz, campo, comprimento e velocidade. Beleza? Então vamos lá, ó. Epsilon igual 20 Tesla vezes 0,2, 36 km por hora. 36 km por hora vai dar 10 metros por segundo, certo? 10 metros por segundo. Então, vezes 10. Então, a eletromotriz aqui vai ser 40 volts, né? 2 vezes 20, 40 volts. Show? Bom, 40 volts é a eletromotriz induzida. Tá, eletromotriz é DDP, então eu jogo na primeira lei de Ohm. Aí vai ficar 40 igual resistência 10. Então, temos uma corrente aqui de 4 amperes. Corrente de 4 amperes. Show! Corrente de 4 amperes. A questão é se ela é no horário ou no anti-horário. Aqui, ó, vai sempre aparecer uma força magnética contra o movimento. Aí você aplica a regra da mão esquerda, você vai perceber que a corrente campo, força, beleza, isso, corrente. Você aplica a regra da mão esquerda sobre o sistema, você vai perceber que a corrente elétrica ela está subindo aqui o fio. Então ela vai girar aqui, ó, no sentido horário. Então a resposta certa é a letra C. Show de bola? Maravilha? Entenderam? Então, ó, o segredo está aqui, ó, na equação da indução eletromagnética aqui, quando tem esse movimento de um fio sobre o trilho, BLV. Maravilha? Um abraço e bora para a próxima, pessoal. Valeu! Separei um exercício de capacitor aqui para vocês, porque caiu em 2018, pode parecer distante, mas elétrica é sempre uma surpresa, é sempre algo que pode cair, né? Mas vale a pena revisar capacitores, porque é o contrário dos resistores. Então, o resistor, às vezes, a gente
vê mais, está mais acostumado com os exercícios, de repente cai capacitor lá, a gente fica meio perdido. Então, resolvi colocar um exercício de capacitor nessa revisão aqui por conta disso. Bom, o arranjo experimental, representado na figura a seguir, possui uma fonte de tensão de 4 volts. Então, aqui, ó, 4 volts. 4 volts, beleza? E 3 capacitores, C1, 2, aqui 2 microfarad, e esse aqui, C2, 4 microfarad, e o C3, 6 microfarad. A capacitância equivalente e as cargas armazenadas em C1, C2 e C3 são respectivamente, tá? Bom, capacitor equivalente aqui, quando está em paralelo, a gente vai somar, beleza? A gente vai somar aqui, que dá 6 microfarad. Quando está em série, a gente faz o mata em terra. Então, a capacitância equivalente vai ser, como são iguais, dá para dividir por 2. Então, 6 dividido por 2, capacitância equivalente, 3 microfarad. Então, a capacitância equivalente a gente já achou, 3. Então, ou é letra A, beleza? Ou é letra A, ou é letra E. Maravilha? Então, aqui a gente pode riscar, aqui a gente pode riscar, aqui a gente pode riscar. Show! Agora, a brincadeira é o seguinte, ó. Quando eu acho a carga no capacitor equivalente, eu acho a carga em todos que ele representa, porque essa capacitância equivalente que apareceu para vocês aqui, ela é o resultado de 2 capacitores em série. Nesse caso, eles são iguais, mas mesmo se eles não fossem, a propriedade é, quando está em série, a capacitância equivalente, a carga armazenada na equivalente é a mesma nos 2 que estão em série. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Q igual a C vezes U, certo? Então, eu vou calcular a carga que está armazenada, no caso, no C3, beleza? No C3, ou na equivalente entre 1 e 2, que é esse aqui, ó, que é a primeira equivalente. Então, vai ficar assim, carga igual capacitância. Capacitância é 3 e DDP 4. Então, a carga é 12 microcoulomb. Essa é a carga armazenada aqui, ó. Beleza? No C3. Porque essa equivalente que está aqui, 3, é entre esse C3 e essa equivalente aqui. Então, 12. Já matamos, ó. Então, a resposta certa é a letra A. Beleza? Tá? Então, a carga armazenada é a mesma. Bom, quando vem para cá, a DDP é a mesma. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente tem a carga no capacitor de 6. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Carga igual a C, chama isso aqui de C equivalente linha. C equivalente linha, vezes a DDP. Então, 12 e 6. Então, a DDP lá é 2 volts. Certo? Então, chega 2 volts aqui, 2 volts aqui e 2 volts aqui. Só multiplicar, ó. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Beleza? Matamos letra A. Então, guarda. Quando está em série, os capacitores, a carga é a mesma. Quando está em paralelo, a DDP é a mesma. Show? Bom demais? Vamos para o último exercício, então? Vamos lá, bora. Gurizada, os exercícios de física aqui da GD. Bora lá. Ó, um chuveiro elétrico multitemperaturas, quando alimentado por uma tensão de 220, então alimentado por uma tensão de 220, possui potência dissipada que pode variar entre 2.000 e 5.500, a depender da temperatura escolhida durante seu uso. Nesse caso, afirma-se que a máxima corrente que atravessa o circuito e a máxima resistência do chuveiro são respectivamente. Então vamos lá, ó. Se eu quero a máxima corrente, eu vou pegar a máxima potência e vou usar π, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, 5.500 e 220. Então, I vai ficar 5.500 dividido por 220. O que vai dar 25 amperes. Beleza? Show? Bom, 25 amperes ou é a letra D de dado ou é a letra E. Agora, eu quero... Essa é a máxima corrente. Então, eu quero agora a máxima corrente
E a máxima resistência? Isso. Então, a máxima resistência agora, eu vou pegar a menor potência. Ó, eu quero a máxima resistência, eu pego a menor potência. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2.000 igual a 220 ao quadrado sobre R. Então, R igual a 48.400 dividido por 2.000. Corta aqui, corta aqui. 484 dividido por 20 dá 24,2. Beleza? 24,2 ohms, porque a gente está calculando resistência. Com isso, a gente mata aqui a letra D e a gente mata a nossa revisão de física para o FGD. Fechou? Um abraço, pessoal. Valeu, tamo junto, gurizada.